Graças a Deus, muito bom dia, boa madrugada e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nesta manhã, nós vamos deixar aqui uma mensagem e também uma lição. Esta palavra vai trazer uma lição de vida para o nosso conhecimento, para o nosso coração. Esta mensagem foi pregada no domingo de Santa Ceia e falou muito no nosso coração. E eu quero também compartilhar com todos aqueles que são sedentos para ouvir a palavra. E você também pode compartilhar o máximo que você puder esta palavra. Olha só o que diz em Números capítulo 12. E o versículo de número 1 diz assim, ó. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, etíope, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, olha só, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Presta atenção, no finalzinho aqui, eles falaram bem assim, ó. Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Isso que nós vamos trazer aqui é esta palavra em cima desta mensagem. A Bíblia disse que Deus ouviu, o Senhor o ouviu. O que Deus ouviu? Deus ouviu Miriam, a própria irmã de Moisés, e junto com Arão, eles estavam falando mal de Moisés. E eles disseram aqui no começo que é porque Moisés tinha casado com uma mulher coxita, uma mulher egípcia, porém o foco não era esse. Ela estava dizendo assim, por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus também não fala com a gente? Olha só, presta muita atenção. A Bíblia disse que Moisés era o homem mais manso que já houve nessa terra. O homem mais manso que já houve nessa terra. Moisés suportava tantas reclamações das pessoas, as pessoas questionavam, as pessoas queriam água, queriam comida, queriam carne. E Moisés sempre tendo um cuidado especial e paciência com aquelas pessoas que saíam da escravidão. Então aqui a Miriam começou a falar mal do próprio irmão. E ela ficou com ciúme. E ela começou a dizer que era porque Moisés tinha casado com essa mulher, mas o foco não era esse. Você já viu que muitas pessoas podem até falar, né, da sua roupa, do seu cabelo, do seu carro, mas na verdade, o que incomoda elas não é o que você possui, mas o brilho de Deus que está na sua vida, que incomoda muitas pessoas. Incomoda muitas pessoas, é o teu brilho que incomoda. Então, nós vamos ver aqui uma lição. Eu não vou ler o capítulo todo, mas alguns versículos. No versículo de número 7 e o versículo de número 9, a Bíblia diz que Deus fez uma reunião e falou bem assim: Arão, Miriam, Moisés, eu quero falar com vocês. Se tivesse algum profeta por aqui, eu não falaria por sonho ou por visões? Porém, com meu servo Moisés é diferente. Com ele eu falo face a face. Então Deus falou bem assim, olha, um profeta comum eu falo com ele por sonhos e visões, mas Moisés não, porque Moisés é fiel em toda a minha casa. Ou seja, Moisés tinha um tratamento diferenciado. Por quê? Porque ele era fiel em toda a sua casa. A Bíblia diz isso, que Moisés era fiel a Deus em tudo. Era aquele cara que estava disposto a fazer tudo, sem reclamar, sem murmurar. Então, Miriam começou a ficar com dor de cotovelo. Então, Deus fez essa reunião e disse para eles, ó, Moisés eu trato assim, por que eu trato Moisés assim? Por que eu falo com Moisés?
Porque ele é o único que suporta, ele é o único que faz por onde. Você lembra que quando Abel ofereceu a melhor oferta para Deus, Caim ficou cabisbaixo? Porque Deus aceitou e parabenizou Abel. Deus aceitou a oferta de Abel e parabenizou. Ao invés de Caim fazer igual, ele fez da sobra que ele tinha e ofereceu para Deus. E Deus não aceitou a oferta dele. E ele ficou triste, ficou cabisbaixo. E Deus falou bem assim: Caim, por que você descaiu o seu semblante? O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar, Caim. Caim, se você proceder bem, é certo que será aceito. Em outras palavras, Deus estava falando: Caim, ao invés de você ficar com inveja de Abel, por que você não faz igual a ele? Então Miriam e Arão, eles queriam ter o mesmo tratamento de Moisés, porém não era fiel como Moisés era. Moisés era fiel em toda a sua casa. Ou seja, Moisés era fiel na sua oferta, no seu dízimo, na sua fidelidade, em todas as áreas. Moisés era fiel em todas as suas áreas da sua vida. Então, Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Mas entenda que se eu quero um tratamento diferenciado, como Moisés, que falava com Deus face a face, todo mundo quer. Mas passar o que Moisés passou, fazer o que Moisés fazia, que Miriam e Arão não queriam fazer. Vocês lembram que esse próprio Arão fez um bezerro de ouro para o povo adorar? Então, como que esse cara queria um tratamento do mesmo jeito de Moisés? Não teria como. Deus falou com toda alegria: o meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Eu tenho um tratamento diferenciado com ele. E olha, Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que em uma casa há vasos de honra e de desonra. Nós é que escolhemos que vaso nós queremos ser. Se eu quero ser um vaso de honra ou um vaso de desonra. E se alguém quiser ser um vaso de honra, purifica-se de toda iniquidade. A Bíblia está falando assim: olha, é você que escolhe que tratamento você quer receber de Deus. Que forma que você tem tratado Deus? Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido grato a Deus em todas as suas áreas? Então, como que eu vou querer um tratamento da mesma forma que Deus tratava Moisés, se eu não faço por onde? E a Bíblia diz, no versículo de número 11, que Deus ficou tão triste com essa fofoca que Miriam e Arão estavam fazendo, e a Bíblia diz que Deus ouviu. Moisés não ouviu. Moisés nem sabia o que estava acontecendo. Então entenda que tem muitas pessoas que podem até tramar contra você. Você não é onipresente, você não está em todo canto. Às vezes alguém te abraça e você acha que o abraço é verdadeiro, mas na verdade a pessoa está querendo te apunhalar por trás. Nem todas as amizades são verdadeiras. Às vezes, Deus sabe o que alguém está tramando contra você, contra a sua casa. Então Moisés não ouviu Miriam falando mal dele, mas Deus viu. Então Deus está no controle, Ele quer que você descansa nele, confia nele. Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, então nós não vamos se preocupar com a nossa reputação, nós não vamos querer brigar, nós não vamos querer defender, sabe, os nossos direitos. Por quê? Porque Deus, Ele vai à frente. No Isaías 45 diz: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Então olha só, a Bíblia diz no versículo 11, 12, que Deus feriu a Miriam com a lepra e ela ficou branca como a neve leprosa, quase arrancando os pedaços de tanta lepra que ela estava no seu corpo. E quando Arão viu aquilo, Arão falou: meu Deus, não deixa que esse pecado caia sobre nós. E quando Moisés viu aquilo, mesmo Moisés sabendo que a sua própria irmã falava mal, ele disse: Senhor, rogo-te que a cures e perdoa o seu pecado, perdoa a sua iniquidade. Veja que Moisés, ele era tão manso que ele poderia ter falado: olha aí, foi falar mal de mim, agora morro leprosa.
Porém, Moisés não fez isso. Moisés disse: Senhor, perdoa o pecado dela. Eu sei que ela falou mal de mim, mas eu quero que o Senhor perdoa. Cure, Senhor. E assim Deus fez com que Miriam ficasse 7 dias fora do arraial e com 7 dias ela voltasse. Ela ficou 7 dias disciplinada, né? Ali. E depois de 7 dias ela voltou. Imagina ela voltando para a tenda da congregação, toda sem graça, toda envergonhada. Por quê? Por causa de uma palavra, ela quase morreu. Por causa de falar demais, ela quase pagou com sua própria vida. A Bíblia diz para a gente orar pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos. Mas se você não consegue orar pelos seus inimigos, no mínimo, não fale, não questione. Não é verdade? Porque da mesma forma que as pessoas falam mal da gente, às vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente não cometer o mesmo erro e acabar falando mal das outras pessoas também. E as pessoas não precisam ouvir, ainda que você fala na escondida, mas Deus está ouvindo. Deus está vendo tudo. Olha o cuidado que nós devemos ter com o homem e a mulher de Deus. Veja que quando Miriam e Arão falou isso, a Bíblia diz assim, e Deus o ouviu. Deus ouve, Deus está no controle de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Então não se preocupe se tem alguma cilada do diabo para tentar te destruir, se tem alguém que está querendo te caluniar. Deus está vendo tudo, descansa teu coração em Deus. Lá no Gênesis 31, versículo 11, a Bíblia diz que Labão queria passar Jacó para trás. Labão queria sabotar o salário de Jacó. Porém, Deus apareceu em Jacó em sonho e disse: Jacó, eu estou vendo tudo o que Labão está te fazendo. Você pode ler na tua Bíblia. Gênesis 31, versículo 11. Deus falou assim: Jacó, eu sou o Deus de Betel. Eu estou vendo tudo o que Labão está te fazendo. Então, quando você confia em Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, você descansa teu coração nele. Você sabe que Deus vai te defender. Ele diz que é inimigo dos nossos inimigos e adversário do nosso adversário. Deus tinha o maior ciúme de Moisés, o maior cuidado com Moisés, ao ponto de ferir Miriam. E se Moisés não pedisse a Deus, Miriam ia morrer com aquela lepra. Veja como que nós devemos ter cuidado o que nós falarmos, porque se nós usamos a nossa língua, a nossa boca para abençoarmos, então seremos abençoados. Se usamos a nossa boca para falar de alguém, devemos ter o maior cuidado, porque neste momento Deus está ouvindo tudo, Ele sabe de tudo. Que Deus possa te abençoar hoje, nesta manhã, com esta palavra. Lembre-se de uma coisa: se existe alguma arma forjada contra ti, ela não vai prosperar. Deus a destruirá em juízo. Se existe alguma cilada armando contra você que você nem está sabendo, fica tranquilo. Deus está te livrando de todo o mal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Abençoe a todos os amigos e irmãos que recebam essa palavra no coração, que eles possam ter a certeza que o guarda de Israel não dorme. É certo que não dorme aquele que te guarda. Deus, o fiel guarda dos homens. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fortaleça o coração do que está fraco e abatido. Renova as forças de cada um dos teus filhos, que eles possam tomar posse desta palavra e serem todos abençoados e cheios do teu Espírito. Nesta manhã, Senhor, eu profetizo sobre a tua palavra na vida de todos, que toda arma contra ela não prosperará. O Senhor já destruiu, o Senhor já ouviu, Ele sabe de tudo. Que assim seja, que o Senhor te cure, te livre, te abençoe,
não somente hoje, mas para todo sempre. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, curte, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações e ajuda-nos a levar o Evangelho de Cristo. Uma boa semana com toda a sorte de bênção. Ficamos por aqui.